Obrigado, Calixto. Calixto fica falando coisas assim, aí eu fico lembrando de um defunto que morreu lá na igreja, e aí botaram o caixão aqui. E aí a viúva com o garoto, o único filho, 13 anos de idade, no cantinho, chorando. Aí sobra um dos pastores da igreja e fala: eu quero falar desse homem aqui como cidadão exemplar. Nunca passou no sinal vermelho, pagava imposto em dia, tinha uma vida comunitária imensa, tal. A viúva olha. Aí sobra um outro pastor: eu quero falar dele como cristão, que cristão exemplar, que testemunho de vida. E a viúva olha, sobre outro pastor e fala: eu quero falar desse homem aqui como pai. Ele foi um pai maravilhoso para esse garoto. Certamente um legado importantíssimo está no coração dessa criança e tal. A viúva olha, aí sobe mais um pastor e fala assim: eu quero falar desse homem como marido. Eu sei o marido maravilhoso que ele foi, etc e tal. Nessa hora a viúva não aguentou mais, disse para o filho: filho, vai até o caixão, vê se é teu pai mesmo que está lá. Ele falou: o que eu falo de você? Meu nome, que eu sou crente, mas fica inventando. Deixa eu falar, já que ele falou de livros, deixa eu falar desse livro aqui, Rafa, um anjo morou lá em casa. Nosso filho nasceu há 40 anos atrás, no tempo que não tinha internet. E aí o médico falou para a gente assim: é mongoloide. A gente não sabia o que era isso. Um choque. Primeira dica: quem tem um filho especial, nunca espera um filho especial, espera um filho, entre aspas, regular, normal. Quando o médico fala, tem um problema, o filho regular, que você idealizava, você emocionalmente enterra, faz luto da criança idealizada e leva para casa a realizada. E há uma enorme diferença entre idealizada e realizada. E o Rafa depois foi crescendo, o Senhor o levou com 31 anos e 7 meses, e o Rafa tinha uma vida que era só dele. O cara era feliz pra caramba. Nós moramos há 24 anos nos Estados Unidos. O Rafa aprendeu espanhol, aprendeu inglês e continuava falando português. Ele não sabia ler, mas ele sabia os 3 idiomas direitinho. Eu, que sei ler, esqueci o português, não aprendi o inglês, de maneira que o pessoal nunca sabia quem tinha o retardo lá em casa. Mas ele tinha um estilo de vida que era muito dele, ele tinha umas frases de efeito. Quando o Rafa partiu, 3, 4 meses depois, eu sentei na frente do computador e comecei a escrever histórias em cima das frases de Rafa. E eu lembro uma vez ele chegou perto de mim com uma camisa muito feia. E eu falei: Rafa, meu filho, que camisa horrorosa. Ele me chamava Palinho e sempre levantava o dedo para falar comigo. Ele disse: Palinho, você não gosta? Eu falei: não. Ele falou: mas eu gosto. Aí eu escrevi uma história. Por que você é tão chato, hein? Ficar se incomodando com o jeito da outra pessoa ser. Deixa ela está feliz, que metido que você é. Escrevi uma história sobre isso. Aí outro dia ele chegou lá para mim, eu passei na porta do banheiro, ele estava sentadão lá. Eu falei: Rafa, quer ajuda, meu filho? Palinho, cada um cuida do seu traseiro. Aí eu falei: não se mete na vida dos outros, você não foi convidado. Então eu escrevi 10, 12, 15 histórias de frases do Rafa. E aqui tem um monte de coisa. Quem lê esse livro me fala 3 coisas. Primeiro, ri que não para, dói a garganta. Segundo, chora que não consegue parar. Dói a garganta, o olho fica inchado. E terceiro, quando fecha o livro, tem um olhar completamente diferente para a sua família. Para de xingar, de diminuir, de menosprezar, de reclamar, e abraça mais, elogia mais, beija mais. Então, esposa, incentiva seu marido, se ele está com greve de beijo, abraço e elogio, para ler esse livro. Quem sabe já é um treinamento para o encontro lá no hotel, é ou não é? Então, esse livro aqui, graças a Deus andou, está em português, inglês, francês, italiano, espanhol, alemão, está indo para o chinês. E esse livro, você pode me ajudar em oração? Esse livro está na mão de 2 entidades cinematográficas, Netflix e Globoplay. Esse livro está lá, o roteiro está lá. Eles estão decidindo se vão construir uma série para a televisão brasileira e internacional sobre a síndrome de Down. E o meu único que eu pedi foi: a nossa história com Jesus tem que aparecer lá. Então você me ajuda a orar. A Globoplay está perdendo cada vez mais, a Globo de maneira geral, a audiência com os evangélicos. Então eu acho que por isso eles vão querer fazer alguma coisa. E eu não quero nem saber, porque eu estou interessado é que não crente assista, né? Então você pode me ajudar depois. Aí esse livro está lá à sua disposição. Aí eu escrevi, porque a turma disse que não para de chorar, escrevi um outro livro, Sorrir Outra Vez. Esse é um livro de luto. Fala: não vou ler essa nhaca, não. Você tem que ler. Todos os meus livros, você vai se divertir com eles. Essa é a minha experiência de luto. Sabe o que é luto? Luto é uma palavra latina que traz a ideia de conviver com o lugar vazio antes da pessoa amada.
Então, eu defini luto como a arquitetura do vazio. Luto é a constante presença da ausência. Esse livro vai ajudar você a parar de ensinar os outros como sair do luto. Não ensine, apenas abrace, liga o ram-ram, chora junto, leva para passear, compra uma pizza, mas não ensina como sair do luto. Cada um vai do seu jeitão. A sua dor é a maior dor do mundo. Então, esse livro é um monte de testemunhos do que deu certo, do que não deu certo. A frase que eu mais odiava na vida, era assim: pastor, Deus está no controle. Aqui na minha cabeça, eu pensava, ele está, quem não está sou eu, e eu vou acabar batendo em você se você não sair da minha frente. Mas eu não falava, né? Porque no seminário teológico tem uma aula de como fazer cara de que está tudo bem quando não está. Né? Então, esse livro aqui vai ajudar você. Aí, esse aqui é o meu protocolo de psicanálise. Psicólogos me perdoem, que eu sou psicanalista. Os psicólogos não gostam muito de psicanalistas, mas eu sou psicanalista. A minha graduação, meu doutorado nos Estados Unidos é em aconselhamento clínico. Aqui no Brasil não tem, aqui tem psicologia clínica, depois tem psiquiatria. O meu é no meio. Se eu fizesse 2 anos de residência médica, eu daria o remedinho como o psiquiatra pode dar. Eu sei qual a farmacologia ideal para o seu caso, mas eu não posso dar remédio porque eu nunca fiz essa residência. A não ser que você insista muito, eu falo, vai para o médico. Mas, então, esse livro aqui é o meu protocolo de psicanálise. Eu sou especializado em mapeamento de biotipo de uma pessoa. Não dá tempo de contar toda a história, mas se eu olhar para você 15 segundos assim, olhar para você, eu sei tudo sobre a sua vida. Sei sua conta bancária, sua senha, sei tudo. Não, isso eu não sei. Mas eu sei todos os seus traços de personalidade. Eu sei como que você se comporta, por que você se comporta, sei a origem dos seus comportamentos, sei tudo só de olhar para você. Esse livro tem toda essa expertise aqui dentro. E quando eu falo isso, algumas pessoas que vão lá embaixo comprar o livro falam assim, me olha aí 15 segundos, né? Eu posso olhar 15 segundos, mas eu vou precisar 2h30 para contar tudo o que eu vi, de verdade. Mas esse livro vai te ajudar. E esse outro aqui, foi a minha tese de doutorado nos Estados Unidos, desvendando o segredo da formação da riqueza. Eu vou trabalhar a sua autoimagem, vou ajudar a corrigir por que você é desse jeito, por que você tem esses gastos compulsivos, e o livro, no meio, vai dar 4 capítulos bem especiais na direção de formação da riqueza. E é possível porque foi tese de doutorado e tem que funcionar, é laboratório, tem que funcionar para qualquer pessoa. Funciona? Funciona. Mesmo no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Então, esse aqui é a minha tese de doutorado. Você sabia que tem pessoas que não gostam de dinheiro? Não gostam, o dinheiro chega na mão, já gasta. E tem pessoas que odeiam o dinheiro. O dinheiro nem chegou, já gastaram. Meu amigo falou para mim assim, eu não posso parar de trabalhar. Eu falei, por quê? Porque minha mulher está contando com dinheiro que ainda não ganhei. E um outro amigo falou para mim assim, eu falei para minha mulher ontem à noite, amor, estou fazendo as continhas aqui e a gente pode viver bem e tranquilo até morrer. Ela falou, ai amor, que bênção, né? Ele falou, mas a gente tem que morrer hoje antes de meia-noite. E você sabe que tem pessoas que são engraçadas? Sabe que tem pessoas que são engraçadas? Elas compram o que elas não precisam com dinheiro que elas não têm para mostrar às pessoas que elas odeiam aquilo que elas não são. É verdade. O meu vizinho falou, minha mulher quer uma BMW. Eu falei, o que é isso? Ele falou, um automóvel. Eu falei, que bacana. Ela está precisando de uma BMW? Ele falou, não. E por que ela quer? Ela quer. Eu falei, você tem grana para comprar? Não. E o que você vai fazer? Eu vou comprar. Eu falei, mas você não tem grana, mas eu vou me endividar, porque ela quer. Eu falei, mas me explica, por que ela quer uma BMW? Ela precisa de uma BMW. Ela falou, precisar não precisa. Mas é que ela odeia a nossa vizinha, e a vizinha comprou uma. Eles estavam fazendo isso com carro, você faz isso com um par de tênis. Você faz isso com uma camisa de marca. Você se endivida, compra o que não precisa só para achar que você vai ser aceito no meio. Então, esse livro aqui vai quebrar alguns paradigmas bem gostosos, estarão lá embaixo à sua disposição. De verdade, todos são mais baratos do que na livraria. Tá? Calixto, você tem algum desses livros? Só um que você tem? Do Rafa? Bom, pela dúvida, leva os 4. Se você tiver, você abençoa alguém. Presente para você. Só chucrã, tá bom. Então tá, depois você compra lá embaixo, tá bom? Aí lá você paga. E tem uma dica. O livro do Rafa já está na 8ª edição e na primeira edição ele custava R$39. Quem disse que não tem inflação, né? Agora está nas lojas R$65.
Mas quando ele acabou, eu entrei num site de livro usado e estava escrito assim, Rafa, o Anjo morou lá em casa, usado 43. 39 novo, 43 usado. E aí no mesmo site dizia, Rafa, o Anjo morou lá em casa, usado, autografado, R$ 47. 48 reais. Aí eu falei, caramba, minha assinatura vale R$ 5, mano. Isso é quase $1, né? Então você compra, paga, depois eu assino. Imagina, aí lê tudo, amassa e vende em site de livro usado, aí 30%, 40% mais caro. É um investimento com retorno garantido, tá bom? Então depois você fala. E o meu papel aqui é falar sobre famílias, não é isso? Família é uma coisa interessantíssima, não é? Eu acho maravilhoso. Abre sua Bíblia em 2 Reis. Nós vamos falar uma coisa que fala, mas o que isso tem a ver com família? Nós vamos tentar descobrir se tem ou não tem. 2 Reis, capítulo 5. Mas eu não sei. Não, desculpa. Onde é que eu estou com a cabeça? Números, capítulo 5. Onde é que é Números? Não, desculpa. Eu estou confundindo o sermão da noite. A 2 Reis, capítulo 5, tem a história que nós vamos contar. Volta para lá. 2 Reis, capítulo... Vocês querem que eu pregue? Eu achava melhor já descer, né? Depois disso. Vai se acostumando. Eu também troco muito o nome dos personagens, viu? Você, às vezes, falou, Saul era Esaú, Esaú era Saul e tudo. E eu convivi muito tempo com um pastor que trocava nomes, acho que aquela doença eu peguei. Outro dia ele estava pregando lá sobre o Nicodemos, que subiu na árvore para ver Jesus passar, e a mulher dele estava na ponta. E ele não sabia ler labial, aí ela teve que falar, Zaqueu. Aí ele disse assim, então Jesus disse para o Nicodemos, desce daí porque essa árvore é de Zaqueu. É coisa de pastor. Pastor nunca erra, dá um jeito de justificar, mas é tudo doido. Eu queria dar um anúncio para você. Pastores são seres humanos. É importante. Neemias, ó, de novo. Naamã, está vendo? Está vendo? Naamã, capítulo 5 de 2 Reis. Todo mundo tem? Naamã, eu vou ler uma tal de NVI. Naamã, comandante do exército. Eu esqueci de mostrar os trem, a gente mostra no final. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor. Por meio dele, o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Senhor Jesus, essa é a sua palavra. Lemos a sua palavra que entrou na nossa cabeça. Mas agora, a sua palavra corre um risco enorme de se misturar às tranqueiras da minha cachola e quando sair pela minha boca já não ser mais a sua palavra. Então, Espírito Santo de Deus, vigia a sua palavra na minha cabeça, para que quando pela minha boca sair ainda o ser a sua palavra, e que ela traga lições preciosas para as nossas vidas hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, deixa eu contar essa história para você. O tio Naamã, ele tem uma série de adjetivos a respeito dele. Ele era comandante do exército do rei da Síria. A Síria, naquele tempo, era uma das maiores, se não a maior potência bélica, econômica e cultural do planeta naquele curto período de tempo na história da Síria. Era um país valente, guerreiro, e tinha dentre eles o Naamã, o comandante do exército do rei. Isso significa que ele não era comandante do batalhão da esquina, ele era comandante do exército de elite, os Mariners daquele tempo. Ele era o cara mais importante do mundo depois do rei, e o rei o fez assim porque o rei dizia, esse cara é honrado pelo rei. Quer dizer, o rei ia nas mídias sociais e assim, esse é o cara. E ele era, então, muito importante, muito famoso, provavelmente tinha um bom salário, e salário vem da palavra sal, mas também vem da palavra soldo, do soldado, e ele tinha um bom dinheiro. Provavelmente ele morava num palacete grande, com muitas seguranças ao redor dele. E agora tem uma coisa que é complicado para mim, nesse versículo. O Senhor, nosso Deus, deu a ele vitória contra o povo de Deus. É complicado isso para mim. A Bíblia está declarando que Deus pegou um ímpio e bateu nos filhos dele. Um dia a gente discute essa situação toda. Mas para mim, de vez em quando a gente precisa
apanhar, Deus escolhe quem Ele quer e bate na gente, né? Não foi o que o Abacuque falou: Senhor, até quando? Até quando eu vou ver tanta corrupção no meu país? Até quando eu vou ver tanta violência nas ruas? Até quando eu vou ver tanto roubo? Até quando eu vou ver tanta mentira, tanta desgraça no meu... O Abacuque estava se referindo a Israel. E aí Deus responde para ele: Abacuque, esse povo aí fui eu que mandei para bater nos seis, até que vocês aprendam todas as lições que eu tenho ensinado. Quando vocês aprenderem, deixa comigo que eu mesmo mato eles todos. Eu uso para bater, depois eu mato eles. Eu sou Deus, eu faço o que eu quero. Eu não vejo a hora que o Brasil aprenda todas as lições que Deus quer ensinar para a gente, para depois Ele matar Ele mesmo, quem precisar, né? Não sei nem o que você está pensando, eu estou pensando no Palmeiras. Bom... Muito bem, então é muito complicado, né? Mas aí, só que aí tem um mas. Você percebeu o mas? O mas. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Agora deixa eu falar um pouquinho sobre a lepra. A lepra, nos tempos da Bíblia, não era necessariamente somente hanseníase, que é aquela doença que você vai caindo pedaço do seu corpo, que sai uma secreção, vira buraco, cai dedo, cai orelha, cai nariz. É terrível essa doença, a hanseníase, que a gente chama popularmente de lepra. Nos tempos antigos, vitiligo poderia ser confundido com a lepra, que é aquelas manchas que vêm pelo corpo da gente. Muito bem, então ele ficou leproso. E a expressão em hebraico, eu não sou bom de hebraico, mas eu li num livro que fala sobre isso. A expressão ali é que ele começou a lepra. Agora, nos tempos da Bíblia, até os tempos de Jesus e até tempos bastante recentes, na nossa história, século 17, 18, 19, uma pessoa que tinha hanseníase, a lepra, ela era colocada em leprosários. Imagina, leprosário, ou seja, fica lá. Nos tempos da Bíblia, eles acreditavam que a lepra você pegava se você tocasse numa pessoa. Então, todo mundo que era leproso tinha que ficar assim, como é que fala? Isolado, em recolhimento. Foi uma espécie de Covid da época. Todo mundo, aquelas pessoas tinham que ficar recolhidas. Muito bem. E também existia uma lei naquele tempo. Se você precisasse sair do leprosário por qualquer razão, você não podia se aproximar de uma pessoa a 1 milha de distância. 1 milha é 1,6 km. Imagine, a gente reclamou de ficar 6 metros longe das pessoas, lá era 1 milha, 1,6 km. Tanto é, vocês lembram dos 10 leprosos caminhando pelas ruas, Jesus os vê, eles veem Jesus de longe, e de longe gritam, porque a lei mandava dizer assim: leproso! Leproso! Já passou a estereotipação, o cara ter que dizer que ele era leproso para o pessoal se afastar? Bom, ele também não pegava trânsito, né? Qualquer fila ele falava, leproso! Sai todo mundo da frente, ele chega. Não sei se tinha vantagem naquele tempo, esse trem. Mas aí Jesus fala o quê? Obedece à lei. Jesus obedece, ele fala, vai falar com o sacerdote! Porque naquele tempo uma pessoa, quando dizia, fui curada de lepra, ela tinha que ir para o sacerdote fazer exame médico de piscina. Ainda existe exame médico de piscina? Você vai lá, bota a roupa de banho, abre as pernas, abre os dedos, a boca, a orelha, e o médico fica olhando, ver se você não tem nada. Era esse exame. Só que a roupa de banho, no tempos bíblicos, era uma roupa que se chamava Adão Fashion, Eva Fashion. Peladaço. Você ficava pelado e ele ficava olhando você e dava uma carta de que você estava curado ou não. Muito bem, era essa situação. Então, basicamente, a lepra fazia você ficar isolado, não ter relação afetiva com nenhuma pessoa. Eu fiquei lembrando, na pandemia, eu vim várias vezes ao Brasil, e aí eu encontrei um curitibano que chegou para mim e falou assim, cara, não vejo a hora de acabar esse negócio de ficar a 2 metros de distância. Isso é muito ruim. Eu falei, é ruim, né? Eu falei, quero que volte ao normal, quando a gente ficava 8. Mas não sei, ele estava brincando, curitibano não é assim. Eu não conheci curitibano chato ainda. Muito bem, então vamos lá. O Naamã tem essa lepra. E agora, ele tem uma escrava, que é outra história. Um dia, se você deixar, eu venho contar a história da menina. O Naamã vence aquela guerra contra Israel, leva um bocado de escravos, entre eles, certamente essa menina, provavelmente outros escravos foram levados para serem escravos, e essa menina, entre 12 talvez 13 anos de idade,
E ela é levada, a gente não sabe se a casa dela pegou fogo, se os pais estão vivos, se ela tinha irmãos, a gente não sabe nada. A Bíblia sempre me fala que levou e deu para a esposa de presente. E ela não fala sírio, vai ter que aprender a falar daqui a pouco. Ela está jogada no chão, está machucada, dias e dias caminhando, é vendida e comprada pelo próprio Naamã para sua esposa, e ela vai aprender a língua, e ela vai se levantar, vai se erguer. Um dia eu conto toda a história dela, porque a menina anônima ensina para mim que a vida me machuca, mas como eu me comporto depois disso, a decisão é minha. Eu posso me ver vitimizado, machucado, e porque estou vitimizado, eu me auto-vitimizo ainda mais, eu me torno uma pessoa chata, e porque eu estou ferido, eu me vejo no direito de ferir os outros também. É um jeito de viver. Ou fazer o que aquela menina fez, se ergueu e amou aquelas pessoas por dois caminhos: primeiro, servindo, e segundo, dando testemunho. A minha opção de vida é minha. O que você faz comigo, você fez comigo. Mas como eu vou viver daqui para frente, a decisão é minha. E não adianta eu ficar culpando os outros pelo que me fizeram, mesmo quando existem culpados. Porque os que me machucaram, eu fico apontando um dedo para eles, tem 3 apontados para mim. Quando eu acuso os outros do que eles fizeram para mim, eu estou transferindo a eles a responsabilidade de me curarem e de me fazerem felizes. E eles não vão. É minha responsabilidade a cura e me fazer feliz. Essa é a história dela. Um dia eu venho aqui e prego, porque hoje não vai dar tempo. Muito bem. Aí ela dá testemunho, e o tio Naamã, então, resolve ir buscar a cura dele lá na cidade de Samaria, ou Samária. Muito bem. Então eu vou agora trazer isso para o ambiente da família. Lepra é alguma coisa que impede o relacionamento. Então, como que as pessoas imaginavam o Naamã? As pessoas que imaginavam o Naamã com aquelas roupas de general vencedor, aqueles cavalos árabes importados, a Ferrari daquele tempo, e as comitivas e tudo, e ele chegando em casa, e as portas, naquele tempo não tinha porta automática, sabia, né? Nos tempos bíblicos, mas tinha uma porta que era molecular, sabia? As portas eram moleculares. Ele chegava, o moleque abria a porta e tal, e aí eles imaginavam os moleques abrindo os portões e os cavalos entrando, e quando ele salta do cavalo, aquela capa dele esvoaçava, né? E aí ele olhava lá na porta do palácio, estava a esposinha dele, linda, linda, uma Barbie perfeita ali. Ele olhava para ela, e ela olhava para ele, e ela dizia: crianças, papai chegou. Ele tinha acho que 8 ou 9 filhos. Você nunca leu isso na Bíblia? Eu também não, mas estou inventando. Aí aquela criançada toda vinha correndo, aí as crianças saltavam, ele já estava voando, ele pegava todas no colo, pulava na piscina com todas elas, depois rolava no chão. Ele tinha 16 cachorros São Bernardo, daqueles que quando faz assim, vai baba para 3 metros de distância de cada lado, e aqueles cachorros vinham, entravam na piscina também, depois todo mundo na grama. Aí ele subia, dava banho em todas as crianças, botava cada um na sua cama, e depois ele tomava um banho, e ele olhava para ela, e a pegava no colo, e subia as escadarias da casa dele. E você já foi em casa de rico? Mas rico mesmo. Você já notou que porta de casa de rico não faz assim? No quarto? É assim. Aí ele chegou lá, com ela no colo, ele ficou na porta, ele vira de costas. As portas se abrem, e ele entra, e eles iam lavar a louça. Então, aí era o imaginário, porque era o que ele passava. Deixe-me dizer uma coisa para você. O Naamã era maravilhoso na rua. O Naamã era o herói nacional e internacional. O Instagram dele tinha 148 milhões de seguidores. Ele era o cara, ele era o sonho de consumo. As meninas solteiras falavam umas para as outras: com quem você quer casar? Eu quero casar com o Naamã. Eu falei: eu também, eu quero um Naamã para mim. Os meninos que jogavam figurinha falavam: qual a figurinha mais importante? Do Naamã, meu, é carimbada, é difícil de aparecer. E as mulheres casadas olhavam para os músculos dos seus maridos e falavam assim: homem é aquele ali. Imagina esse homem do lado da pia lavando louça. Imagina ele pegando o prato e fazendo assim. Nossa,
Elas tinham no imaginário. Naamã era o sonho de consumo da galera. Naamã era herói lá fora, mas era um vilão dentro de casa. De fato, quando Naamã chegava e saltava do cavalo dele, já viu um empregado com uma mangueira de alta pressão lavando o cavalo e ele. E ele nem olhava para o empregado, e ele ensopado e andando assim, e a esposa dele lá na porta, tá dizendo, era uma barba, ela tinha bem uns 88, assim, quilinhos aqui e ali, uns pneus para lá e para cá, e ela, quando via o marido chegando, ele olhava para ela olhava para ele de longe, e ela virava para dentro de casa e dizia, criançada, todo mundo na cama, nenhum pio, porque sabe Deus como seu pai chegou hoje. E ele não entrava em casa, ele ia por trás do palacete, subia uma escada, se enfiava num quarto sozinho, se isolava, sem paciência com ninguém, sem querer ver mulher, sem querer ver filho, sem querer ver ninguém, porque eu estou mal. Esse era o Naamã. Quem é você? Como é que você chega em casa? Filho, como que você é? Você chega em casa com abraço e beijo, mamãe, papai, como vai? Ou vai para o seu quarto, se enfiar na tal da internet? E não quero papo com ninguém. Mãe, você não tem mais paciência com nada, né? Sua criança chora, você tem vontade de jogar contra a parede. Que lepra você tem que possa estar impedindo um relacionamento gostoso para dentro de casa? Eu vou começar pelo fim. Nenhum sucesso na rua valerá o fracasso da sua casa. Bem, vamos voltar para o tio Naamã. Naamã, então, resolve ir para Jerusalém. E Naamã comete 3 erros na tentativa de se livrar de lepras. Mas o que é lepra? É mentira, raiva, nervosinho, nervosinha, falta de educação, ser porco. Tem adolescente, menino e menina, nossa, nunca vão casar. O quarto deles é uma baderna, as roupas sujas misturada com roupa limpa, tudo torcida dentro das gavetas, roupa íntima jogada no chão, saiu do banheiro, o banheiro está uma caca, é um negócio, pelo amor, isso é lepra. Não vai achar namorada nem namorado nunca. Qual a sua lepra? Aí o Naamã vai atrás. E ele comete 3 erros. Primeiro erro do Naamã, são 4, mas eu vou falar só 3 porque eu perdi tempo. O primeiro erro do Naamã é que ele não entendeu que para ser curado da lepra, ele tem que parar de ser hipócrita. O Naamã gosta dos autógrafos de longe, dos amigos virtuais, das entrevistas, dos shows. E ele não quer tirar a fantasia de uma pessoa maravilhosa. Ele quer dizer para todo mundo, eu sou o que eu não sou. Como a gente vê isso? O Naamã leva 10 mudas de roupa de festa. O que é uma muda de roupa de festa? É meia, sapato, calça, camisa, jaqueta, são as condecorações, as túnicas, os chapéus, e é pesado, é muita coisa. E os escravos têm que carregar aquelas caixas baú, que não tem direito uma alça, tem que carregar 10 mudas de roupa de festa, significa também todo o aparato de joias que cada uma delas exigia. Por que ele vai com roupa de festa? Porque o Naamã ainda quer mostrar para você que ele é bom. Look into me. Vocês vão ver o que é ser bom. Gente, a gente vê Naamã no Instagram direto, nas redes sociais direto, dando receitas de como ser feliz. E é tudo produção, produz. Gente, primeiro erro do Naamã, ele ainda quer aparentar ser aquilo que ele já não é mais. O Naamã não quer admitir. Pastorada, tem pastor Naamã dá com pau. Não quer admitir que é um ser humano. Tem dia que eu estou com raiva.
Tem dia que eu estou esgotado, eu não quero ver uma alma me perguntando alguma coisa. Mas eu me visto de, pois não, é que estou para lhe servir, que certamente o Senhor nos ajudará, e dentro eu quero te matar, eu estou culpado. Por que a gente esconde a nossa humanidade? Eu não estou falando para ser mal educado. Não é aquela sinceridade que machuca os outros, eu estou falando para você. A gente tem que ser humano. O Naamã ainda quer pôr roupas de festas. Se você quer cura, para de tentar mostrar especialmente para o povo da rua o que você não é, porque dentro da sua casa todo mundo sabe quem você é. Não adianta nada você estar de bonito e sua esposa sabendo que você é uma farsa. Os seus filhos percebem que você é uma farsa, que o seu Deus é furreca, o seu Deus não faz nada. Não mudou nem você, e quer que eu vou na igreja ainda. Para de tentar ser, de aparentar ser. Primeiro erro do Naamã. Segundo erro do Naamã, é que ele levou muita grana, muito ouro e muita prata. Por quê? Porque o Naamã pensa que ele pode comprar algo de Deus. Você sabe o que significa graça? Graça significa que você não tem dinheiro no universo para comprar o perdão de Deus. Quando Jesus fala dos pobres é o reino dos céus, Leonardo Boff, aquele católico que escreveu Teologia da Libertação, que entrou para o meio do evangélico como Teologia da Missão Integral, e ele interpretou pobre como socialmente pobre. E olha o paradoxo da doutrina de Teologia da Libertação. O pobre, porque pobre deles é o reino dos céus, mas eu tiro o dinheiro do rico e dou para o pobre. Quando eu tiro o dinheiro do rico e dou para o pobre, eu tirei o pobre da condição de pobre e tirei o céu dele. Não é isso que Jesus está falando? Jesus está falando que você pode ser o homem mais rico do mundo, do planeta, da galáxia, de todas as galáxias. Todo o dinheiro que você puder encontrar nas galáxias não serão suficientes. Diante de Deus você é um pobre. E só quando você falar, sou pobre, a graça dele funciona. Não há nada que você possa fazer de bom que vai fazer Deus te amar mais do que ele já te ama. Não tem nada do que você possa fazer de ruim que vai fazer Deus te amar menos do que Ele te ama. Ele te ama tudo. Ele pagou seu escrito de dívida, foi cravado na cruz do Calvário. Hoje eu vou na igreja, eu leio a Bíblia, eu oro, eu procuro ter uma vida bonita, não para ganhar o céu. Eu já ganhei o céu. Eu faço tudo isso porque eu amo esse meu Deus. Não para ganhar nada, não tem meritocracia na graça. E ele não entende isso. Se eu der uma oferta gorda, vou dar um dízimo de 12%. Vou lá, botar uma grana lá, o profeta vai olhar, oxa vida, com uns quilinhos de ouro, uns quilinhos de prata. Peraí, Deus, quebra o galho do menino aí, não precisa expor as tranqueiras dele para ninguém, não. Era isso que ele tinha na mente. Você pensa que você pode comprar Deus? Você acha mesmo? Outro dia um menino da igreja falou assim para mim, pastor, eu jogo na loteria direto, não ganho nada. Aí eu estava orando, eu falei, Deus, me ajuda a ganhar na loteria, me ajuda a ganhar na loteria. E veio você na minha cabeça. Eu falei, é mesmo? Ele falou, por quê? Deus falou que eu tenho os números certos? Ele falou, não, o que Deus falou para mim é que você é assim com ele, e que se você jogar, ele deixa você ganhar. Eu falei, vá. Ele falou, Eu falei, e o que nós vamos fazer? Porque eu não jogo. Não, eu compro tudo e dou para você. Aí você fala, Deus, é meu. E aí quando você ganhar, você divide comigo. Olha que legal, ele está enrolando Deus, né? Vou enganar Deus. Ele vai pensar que é do pastor, depois ele divide comigo. Deixa de ser idiota. Ô burro, ô jumento, né? Ai, que coisa maravilhosa. Eu vou enganar o Senhor. Senhor, por favor, eu preciso ganhar mais dinheiro, porque o senhor sabe, né? Eu vou ser um daqueles 4.000 para obra missionária. Deus olha para você, tu deixa de ser hipócrita, rapaz, você não vai dar nada, vai ficar pobre. A gente não consegue enganar Deus, não compre Deus, Ele já deu para você. Não tem nada que você possa fazer que ele entre na sua... Como era o nome do rei lá? É Saul ou Esaú? O primeiro rei? Saul.
Ele dá uma pisada no tomate, depois ele chega para o sacerdote e fala assim, vem cá, Samuca, vem cá. Eu fiz uns trem errado aí. Faz o seguinte, sobe do meu lado nas escadarias do palácio. Mas se fosse modernamente, ia dizer, sobe a rampa comigo. O que significa subir a rampa com ele? Significa que o sacerdote está dizendo para o povo, o vosso rei está bom, o vosso rei está bem, o vosso rei está andando de acordo com a vontade de Deus. Era isso que significava. O que era aquilo? Era enganar o povo, usando o representante de Deus nessa tramóia. Imagina que um representante de Deus faz isso. Faz, à vontade. Está cheio, dinheiro na cueca, um monte de coisa que os representantes de Deus estão fazendo. Para votar nele. Aí, o Samuel era crente e disse aqui, tio Saul, está no sal, cara. Você acha que eu vou dizer para o povo que está tudo bem quando não está? Você acha que eu vou mentir para o povo? Descaradamente? Você que se lasque. Imaginam? A gente falar isso para o cara? Você que se lasque. Mas o Samuca falou, porque era uma tentativa de comprar o favor divino. Olha, se você tem um pepino na sua vida, mano, não dá uma oferta maior. Dá porque você precisa dar, porque é bênção, porque Deus gosta disso, mas não para Ele resolver um problema no seu caráter. Não para Ele resolver uma coisa aí no seu sistema nervoso. Não para Ele resolver um problema aí da sua língua solta, fofoqueira danada. Não. Você precisa ir pelo caminho certo. Já nós vamos descobrir. E o terceiro erro do tio Naamã. O terceiro erro do tio Naamã é muito conectado com o segundo erro e com o primeiro erro. Ele chega lá na porta do tio Eliseu, Eliseu nem sai de casa. Manda o Geazi. Geazi, eu tenho um sermão na história do Geazi. É bem legal. O Naamã tinha uma lepra por fora, o Geazi tinha uma por dentro. Chamava compulsão por dinheiro. Mas um dia eu falo. Aí ele chega na porta do tio Eliseu fala, ô Piá, vai lá e fala para esse cara mergulhar 7 vezes no Jordão, que está tudo certo, eu não tenho tempo para falar com ele. Aí sai o Geazi. Geazi não tinha internet, era desubicado, e ele olha ali, aquela multidão, gente, as meninas desmaiando, as mulheres casadas assim, cutucando a barriga dos maridos, os garotos olhando a figurinha para ver se era a cara dele mesmo, e todo mundo pensou que ele ia chegar voando, mas ele chegou de cavalo, mas tudo bem, e os soldados dele com as lanças, segurando o povo, e ele lá em cima do cavalo, e alguém vem lá fora e fala assim, quem que é o tal do seu Naamã? Quase mataram o Geazi. Você é a única pessoa do mundo que não sabe quem é o Roberto Carlos, cara. Antes vida, é ele. Aí fala, tio, o tio Eliseu lá, o meu patrão, ele falou que é para o senhor descer a ribanceira ali, tem um rio, chama Jordão, tem uma plaquinha lá, é Rio Jordão. O senhor mergulha lá 7 vezes que o senhor vai ficar joia. O que o Naamã falou? Que? Pensava eu que o profeta sairia, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, tocaria no leproso e ele ficaria curado. De boa, disfarçado, ninguém precisa ver minhas tranqueiras. Qual é o terceiro erro do Naamã? Ele pensou que ele está no controle e ensina para Deus o que Deus tem que fazer. Você comete esse erro de vez em quando. Outro dia eu moro em Orlando. Aí um menino da igreja chegou para mim e falou, Nassif, você ora por mim? Oro, o que você precisa? Na verdade não é por mim, eu quero que você ore pela minha sogra. Eu falei, ela está mal? Não, é que amanhã cedo ela vai no consulado americano no Rio de Janeiro pedir visto, porque ela quer passar um tempo aqui. Eu falei, vamos orar para Deus abençoar, tocar numa homem que toma decisão lá no consulado, para ela ganhar o visto. Ele falou, não, a oração é para ela não ganhar o visto. Eu falei, mas mano, o que você quer que eu ore? Ora sim. Fala, Senhor, impede o visto dela. Eu falei, mas cara, eu não posso orar isso. Vou fazer o seguinte, eu posso orar assim, Senhor, tua filha está indo lá, seja feita a tua vontade. Ele disse, não! E não deixou orar e foi embora sem orar. 3 semanas depois eu fui visitar ele lá e a sogra dele em casa.
Gente, e pimenta nos olhos dos outros é colina, né? É uma benção. Deixa eu interromper a história aqui. Você sabe por que só homem que faz piada com sogra? Sabe não? Porque nenhum homem tem problema com sogra. Quem tem problema são as mulheres. Nem piada elas fazem. Aí eu vou indo na casa dele, e foi fato verídico. Entrei na casa dele, dona fulana, a senhora veio, graças a Deus. Ela disse, graças a Deus, né, genro? Aí lá, conversa, toma café. Aí ela tinha feito uma sobrinha. Eu falei, não, peraí. Eu vou fazer um pedido para sua família aqui. Cara, deixa ela morar aqui com vocês. Era tão falso, meu. Depois eu fui pedir perdão. Não, cara, você não controla Deus. Deixa eu falar um outro exemplo de controlar. Se você sabe quem é, porque é de uma pessoa que mora em Marte, então você não vai saber. Mas se por acaso você já passou por lá, você sabe, você fica na sua. Meu filho ficou 11 dias na UTI. 11 dias de oração, de choro, de desespero. E aí o médico chega para mim um dia e fala, papai, o médico chama você assim, papai, daddy, what do you do? O que você vai fazer? Eu falei, doutor, a pergunta está na boca errada. Eu que tenho que perguntar para o senhor, o que o senhor vai fazer para salvar o meu filho? E ele deu a seguinte resposta. He's gone. Ele já foi. Eu falei, como assim? Não, ele teve um tanto de bactéria que rebentou com ele tudo. Não tem mais nada. Eu falei, e agora? Ele falou, você pode esperar as bactérias acabar o serviço, ou desligá-lo e dar dignidade para ele ir. Eu já estive em desligamento em 4 vezes, porque nos Estados Unidos você tem que desligar uma pessoa com alguém da família ou alguém encomendado pela família como testemunha do processo de desligamento. E eu sempre perguntava, por que você está me treinando? E quando chegou o dia de tomar a decisão de desligar meu próprio filho, eu falei, o seu treinamento não ajudou. Chamei minha esposa, chamei minhas filhas, falei, papai vai deixar o Rafa ir. Uma gritaria, elas me agarraram, não queriam deixar eu voltar para o centro intensivo. Esperei que elas se acalmassem, elas olharam nos meus olhos e eu sabia o que elas estavam dizendo. Entrei e disse exatamente para o doutor, let him go, deixe-o ir. E o médico me fez uma pergunta interessante, to the heaven, daddy? Para o céu, papai? Aí eu falei, lógico, doutor. Aí tive que explicar para ele. Algumas pessoas vão para o céu, outras voltam. Meu filho está voltando. 3 ou 4 meses depois, uma pessoa do planeta Marte posta nas redes sociais dele, meu filho estava em coma, mas como ele se chama Rafael, Deus cura, Deus me devolveu o meu filho curado. O meu chama Rafael. Eu falei, ele chama Rafael, por que você não curou? O nome dele chama Deus cura. Porque nós temos às vezes a ideia de que por causa do significado do nome, Deus fica obrigado a fazer o que o nome significa. Aí em off eu escrevi por irmão, mano, quando eu vi sua postagem, eu chorei muito de gratidão pelo seu filho. E dizer para você que é verdade, Deus cura. O seu Rafa, Deus deu um milagre temporário. O meu Rafa, ele deu um milagre eterno. Porque quando Deus nos cura e nos deixa nessa vida, vai chegar um dia que a gente vai morrer de novo. Não é assim? O que é um milagre? Você está vivendo o rotineiro da sua vida, o ordinário da sua vida, Deus entra com uma ação extraordinária, conserta e devolve para o ordinário. O Lázaro morreu. O cara tem 2 cultos fúnebres. Talitinha morreu. O filho da viúva, que Jesus ressuscitou, morreu. Porque é um milagre temporário. Um milagre eterno, quando ele fala, vem para cá, não há mais dor. Dói mais para quem se despede. Mas eu estou contando isso para dizer para você, por favor, não pense que você manipula Deus. Ele pode te manipular, você a ele nunca. Quem manipula Deus, com todo respeito, se tem alguém aqui de outra religião,
ou que vai nos assistir depois de outra religião, com todo respeito à sua religião, as religiões que manipulam a Deus são as religiões espíritas, a macumba, candomblé, e depois outras religiões como feiticeiros, coisas assim, que eles fazem oferendas e obrigam a divindade a fazer o que eles querem. No Evangelho, a gente não obriga a Deus a fazer o que nós queremos. Não tente dizer como Deus tem que fazer, porque Deus sabe fazer melhor que você. Ele tem ideias que você não tem, tem criatividade que você não tem, e sabe até onde pode ir com cada um de nós. Então, os 3 erros de Naamã: aparência, oferta, controlar o Senhor. Na verdade, tudo é eu que estou no controle. Eu me visto do jeito que eu quero, eu dou a grana que eu quero, e Deus faz do jeito que eu quero, porque eu sou eu. É errado. Como que foi o caminho da cura para Naamã? O caminho da cura foi a ordem do profeta. Quando ele fala, de jeito nenhum, na minha cidade, lá onde eu moro, tem o rio Abana, o rio Farfar, águas cristalinas. Se for para mergulhar no rio, eu vou mergulhar lá, não nesse rio Jordão aqui. Está mais para Tietê do que Jordão. Sabe que o rio Tietê é totalmente poluído ali em São Paulo. E você sabe que em curva de rio só para coisa que não presta. Tem o meu time, o Corinthians, depois tem a Portuguesa, o CT do São Paulo e do Palmeiras. Só coisa que não presta, em curva de rio podre. Aí os soldados falam, meu senhor, se o profeta tivesse pedido uma coisa difícil, você não faria, quanto mais ir lá. Então, algumas coisas a respeito da sua cura, se você precisa dela. Primeiro, para mergulhar no Jordão naquele tempo, só tinha um jeito, era fantasiado de Adão. Era pelado. Não se usava underwear, cuecas. Quando muito, era um fraldão amarrado, tipo fralda de neném, quando muito. E agora o cara desce na ribanceira do rio, os soldados controlando a multidão, e ele ali na beiradinha do rio, ele ergue os braços, os seus soldados começam a desabotoar suas blusas, tirar o seu chapéu, desamarrar a capa que cai em câmera lenta assim no chão. E aí quando ele arranca a camisa, a mulherada vai desmaiar tudo. E lá nas costas dele parece, não está escrito isso na Bíblia, tá? Se você não lê a Bíblia, você está no sal, você vai acreditar nisso tudo. E lá nas costas dele sai uma secreção branca, que o pessoal olha e fala, que é aquilo? Ah, nhaca! O cara é gente, o cara é humano. E as meninas que já tinham desmaiado, o pessoal falou, desmaia. As mulheres que cutucaram a barriga dos maridos, pensando, alisaram a barriga, falaram assim, essa barriguinha é sexy. E, sabe, ele ficou nu. Talvez a sua lepra exigirá de você plena transparência diante da sua casa. Não estou falando em público, estou falando na sua casa. De alguma maneira você dizer, eu quero pedir perdão que eu sou estourado, eu quero pedir perdão que eu sou descontrolado, eu quero pedir perdão que eu sou uma fofoqueira, eu quero pedir perdão que eu só xingo vocês. Mãe, eu quero pedir perdão que eu minto para você. Mãe, eu quero pedir... É ir lá em casa e ficar desnudo, desnuda diante da família e dizer, esse é o meu pecado. Ah, sua família falou, ai, me dá aqui um abraço. Não, pode ser que eles fiquem chateados com você por uma semana ou duas. Pode ser que sua mulher faça um jejum de lavar louça com você por um mês. Dá um tempo para eles se recuperarem. Mas você está limpo. Ah, se você não sabe como falar, procura o seu pastor, pede aconselhamento. Qual o melhor caminho, o melhor jeito? Mas algumas lepras necessitarão de transparência absoluta para com os da própria casa. Se é na equipe pastoral, na equipe pastoral. Tinha uma equipe pastoral lá em Orlando, que toda semana eles se encontravam e respondiam 10 perguntas. Toda semana. Primeiro, tive maus pensamentos essa semana. Segundo, olhei pornografia essa semana. Terceiro, falei mal de alguém nessa semana. Quarto, tratei mal a minha mulher ou os meus filhos nessa semana. Quinto,
Eu fiz minha devocional diariamente nessa semana, 6º, 7º, 8º. A 10ª pergunta é: menti em alguma das anteriores? E eles abriam o coração, se abraçavam, oraram e mantinham-se unidos. E a igreja crescia. Segundo, o significado de 7. Nenhum significado místico. Existe um ramo do judaísmo, até do mundo árabe islâmico, que é mais místico, que é mais místico. Mas os judeus comuns, eles gostam de dar números às letras e gostam de dar significado aos números. Por exemplo, não é à toa que tem 70% do prêmio Nobel do mundo é tudo judeu. Olha que cabeça brilhante. Eles deram um símbolo para o número 1. Sabe qual símbolo? Unidade. Fantástico, né? Prêmio Nobel, cara. 2, parceria. 3, fortaleza ou perfeição. O cordão de 3 dobras é mais forte. Você, sua mulher, o Senhor Jesus. 3, perfeição. 7, mais que perfeito. Em hebraico não tem superlativo, não tem perfeitíssimo. Quando o Isaías olha e vê os anjos dizendo santo, 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 significa santíssimo. Quando Jesus fala em verdade, em verdade, em verdade, verdadeiríssimo. E agora o 7 é mais que perfeito. Se 3 é perfeito, o 7 é mais que perfeito. Lembra Pedro, chega perto de Jesus e fala: e aí, Jota, queria te dizer uma coisa. Essa figura que está diante dos seus olhos não vai perdoar só 3, não. Eu vou perdoar logo as 7. O que você acha do irmão? Jesus olha dos pés à cabeça e fala: ô cabeça de bagre, 70 vezes 7, mano. O que Jesus quis dizer? 490? Não. Na lei dizia: perdoa o teu irmão naquele dia até 3 vezes. Mas o Pedro falou: vou perdoar 7. E Jesus disse: não é 7 por dia, é perdoar infinitamente. Essa é a ideia de 7. Então, quando você mergulha 7 vezes no Jordão, para o Naamã, para você significa, e para mim, embasado na tese de muitos eruditos da Bíblia, o Jordão nesse momento era uma simbologia da cruz. Porque não há outro lugar onde você encontra a purificação dos seus pecados, senão na cruz do Calvário. A cruz do Calvário, onde você encontrou perdão dos pecados e salvação, ainda jorra sangue para purificação. Amém ou não? Ok. Muito bem. Então, para o Naamã mergulha tantas quantas vezes forem necessárias até a purificação chegar. Ou seja, você tem uma lepra, fala: mergulha no sangue de Jesus, me lava, Senhor, me limpa. Percebeu que ela insiste? Senhor, me lava. Percebeu? Me lava, até encontrar a purificação total. E 7, do ponto de vista de Deus. O cara entrou de novo. Limpei. Pô, o cara voltou. Não vou perdoar mais. Não, quem é o nosso Deus? Mergulha. Mergulha tantas quantas vezes você precisar, porque tantas quantas vezes for preciso, eu lavo e purifico você. Porque onde abundou o pecado, super abundou a graça. Então, qual é o caminho para você ter uma família gostosa? Vocês não terem lepras entre vocês. Que nada dentro de você impeça de você ser absolutamente sincero com a tua casa. Que? Sua mãe não sabe a senha do seu celular? Teu marido? Tua mulher? Conta separada? Prefere mais um filho do que o outro? Lepras precisam ser confessadas, precisam ser purificadas, porque a família precisa estar gostosa. E aí o Naamã volta para casa, e a Bíblia, de vez em quando, eu fico bravo com a Bíblia. Não sei se já ficou bravo com a Bíblia. Eu, de vez em quando, fico. De vez em quando, fico muito bravo com a Bíblia. Nesse caso, eu fico bravo com a Bíblia. No caso do Pedro lá, que vai ser decapitado no outro dia, o anjo vem, livra o Pedro, eu fico feliz. Mas o apóstolo anterior, a Bíblia não fala nada. Decapitaram o cara, não fala se a família está chorando, se teve luto, se a igreja orou, não fala nada. Simplesmente, salvou um, o outro morreu. Por que a Bíblia não fala nada? E agora a menina, anônima, qual é o nome dela? Quantos anos ela tem? Como é que Naamã voltou para casa? Chegou em casa
E quando o sujeito ia lavar o cavalo, pode deixar. Estou curado. Vem aqui, chega perto. Estou curado. Qual o seu nome? Quanto tempo você é meu escravo? Modernamente a gente chama assim, quanto tempo você é meu colaborador? Então, família, parabéns, tal, tá tudo bem em casa, está precisando de alguma coisa? Não, obrigado, tal. E o cara falou, nossa, ele perguntou meu nome. Esse empresário não tem lepra. Aí ele olha e a esposinha dele está lá. E ele gostava de assistir Netflix. E ele gostava de... Você assiste filme bons? Assiste filme bom. Não assiste tranqueira. Filme bom, sempre tem uma lição. Outro dia eu estava assistindo um filme, um clássico do cinema. Estava assistindo lá e aprendi. O passado é história. O futuro é uma incógnita. Mas este momento é um presente. Uau, que frase. Kung Fu Panda 1. O Naamã chega em casa, desce daquele cavalo, a dona Naamã está lá na porta, olhando apreensiva para ele, para saber se tem notícia boa. E o quintal deles era 6 campos de futebol de comprimento, mas eles se enxergavam bem. Ele olhou para ela, o olhar dele alcançou o olhar dela, e aí a ocitocina cresceu nela e nele. Ela sabia que a notícia era boa, e ela fala, aí a criançada vem, porque antes da lepra ele teve tempo de lavar a louça. A criançada vem e abraça e beija o pai, ele conta as histórias, vai contar como foi a viagem, a história dele, que ele nunca tinha feito, faz tempo que ele nem sentava com as crianças para contar as histórias dele. E depois que todo mundo foi dormir, ele chamou os empregados e disse, folga, não quero um passo nessa casa de ninguém, que eu tenho uma louça de meses para lavar. E a coisa está feia, vai ter que esfregar muito. Falando de louça. Então vocês saem daqui. Agora, a Bíblia não fala nada. Nada disso que eu te falei. Nem fala que ele voltou. Nem que ele chegou em casa. Não fala nada. E não fala o que eu mais queria ler na Bíblia. Menina, qual o seu nome? Noara. Inventei. Noara. Noara, desculpa que eu fiz isso com você. Eu não posso garantir para você que seus pais estão vivos, mas eu vou mandar os meus seguranças te levar para casa. Você quer voltar para sua casa? Você vai com 60 quilos de prata, 40 quilos de ouro, 10 roupas de festa, distribui para a tua família. E se precisar, os meus soldados vão reconstruir a sua casa. Não, a Bíblia não falou nada disso. A Bíblia não disse, qual o seu nome? Noara. Noara, eu não sei como te pedir perdão, mas a sua família já não existe mais. Você aceitaria ser adotada como minha filha? O que ele fez com aquela menina? Eu não sei. Mas eu sei que ele voltou para casa. Sem lepra. Na rua? Naamã não é nada disso, gente. Ele não passa num ser humano, cabeça de bagre, torce por coxa. Olha aí, ó. Tem coisa pior. É um ser humano. Tadinho. Tava morrendo. Já não sigo mais. O Instagram dele foi para 5 seguidores. A mulher e os filhos. Sabe? A história do Naamã conta para mim que nenhum sucesso na rua vale o fracasso da minha casa. A história de Naamã conta para mim que uma família gostosa, que se ama, que se abraça, que é franca, que é sincera, que é unida, que todo mundo trabalha por cada indivíduo daquela casa, para todos terem sucesso. Essa é a família que eu acredito Deus deseja seja a sua. Senhor Jesus, obrigado por esse tempo aqui. Te agradeço muito pelo privilégio de estar aqui nessa igreja. Pedir pelo pastor Jefferson, toda a sua equipe, todos os líderes, voluntários, cada família dessa igreja, as mais importantes expressões e manifestações das tuas bênçãos em cada lar que aqui precisa. Cura lepras, cura qualquer coisa que nos impede de ter uma família bem gostosa. Abençoa-nos, é a nossa oração, no nome poderoso, no nome forte de Jesus. Amém? Amém. Deus te abençoe. Obrigado.